Bom dia, pessoal, ou boa tarde, dependendo de quem estiver vendo, mas no caso é boa tarde mesmo. Então, esse é o nosso último roteiro de geografia do terceiro bimestre. Então, com essa atividade, eu fecho a nota de vocês. Semana que vem, dia 12, é feriado, é segunda, então vocês não vão ter essa aula para fazer basicamente, a menos que vocês façam fora do período aí. Vocês têm até dia 13 para entregar essa atividade. Atenção para uma coisa que está se tornando chata. É bem claro quando eu peço para vocês fazerem que eu quero a pergunta, quero a resposta no caderno. Aí tem gente que vai, pega o arquivo e manda, ou dá print, ou copia. Não, eu quero a caneta no caderno. Caneta no caderno, escrever com caneta, entendeu? Caneta, pode ser azul, pode ser preta, mas é caneta. Caneta e resposta no caderno. Eu espero que isso tenha ficado claro. E vamos tentar não ser bancar o esperto, porque eu não vou chamar a atenção mais. Então, se eu pegar atividades iguais, como vem acontecendo, e eu chamei a atenção de alguns, eu vou simplesmente zerar. Porque tem gente que acha que eu tô pra fazer papel de bobo, só pode. Então, vamos lá. Nesse roteiro, que é o roteiro final, a gente faz uma abordagem de tudo que foi visto até o momento durante o bimestre. Então a gente vai selecionar, relacionar dados, informações apresentadas em diferentes formas para tomar decisões com vistas na prevenção de riscos naturais. Identificar formas e manifestações naturais na superfície terrestre segundo diversas escalas geográficas. Identificar a finalidade de um texto de diferentes gêneros. Então vamos lá, eu tenho um texto na atividade 1 que ele vai falar do terremoto que ocorreu no Haiti lá em 2010. Esse terremoto ele foi responsável por milhares de mortes e vários bilhões de pessoas ficaram desabrigados. O terremoto que aconteceu ele foi muito forte, foi uma grande magnitude. Porém, um dos fatores que intensificou a quantidade de mortos e desabrigados foi a estrutura do local. Por que a estrutura do local? Vamos contextualizar. O Haiti é um país que está na América Central, que é o país mais pobre do mundo. Durante vários anos esteve em último colocado no IDH, daí depois subiu, ficou em penúltimo, agora voltou para último. Esse país, por ele ser muito pobre, ser aí certamente um dos 5 países mais pobres do mundo, a infraestrutura ela é extremamente debilitada. É um país em que várias pessoas vivem aglomeradas na capital do país e sem a mínima condição de estrutura, de higiene, nada desse tipo. Então, o tremor que aconteceu devido a essa estrutura que não é adequada acabou provocando muita destruição das construções e várias pessoas ficaram soterradas. Por que aconteceu esse terremoto lá nesse país tão forte do Haiti? O Haiti é um país que ele está aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó. Então o tremor entre essas placas aqui, ela fez com que, como é a divisa entre duas placas, esse tremor ele foi extremamente forte aqui, o epicentro dele, e isso fez com que praticamente toda a ilha, pois o Haiti está numa ilha, dividiu uma ilha junto com a República Dominicana, fez com que a ilha fosse toda impactada. Então, as áreas de terremotos mais elevadas são áreas de divisa entre as placas tectônicas. Sempre os terremotos mais fortes são áreas de divisa entre as placas tectônicas. Se a gente olha, por exemplo, o Brasil tem terremotos, aqui é o Brasil. O Brasil tem terremoto, nós vimos mês passado que aconteceu na Bahia. Só que como o Brasil fica centralizado na placa sul-americana aqui,
Então, o terremoto ele praticamente não é sentido. A gente tem um outro exemplo que não está nessa imagem aqui, que é o Japão. O Japão fica numa areazinha, uma ilhazinha pequenininha que está na divisa entre duas placas também. Então, sempre os maiores tremores, os maiores terremotos são áreas de divisa entre as placas tectônicas. Então, quanto mais centralizado for a região, menor a possibilidade de grandes tremores. Aí vocês podem perguntar, voltando aqui rapidinho: ah, mas o terremoto no Japão não causa tanta destruição. Não, porque o Japão é um país rico, então por mais que o terremoto seja forte, eles já são preparados para isso. Então o terremoto pode causar vítimas, pode causar algum tipo de destruição, só que as edificações do Japão elas são mais preparadas para os tremores, porque lá eles conseguem investir em infraestrutura, eles conseguem gastar com isso, coisas que outros países não conseguem fazer. Aí vocês vão pegar as perguntas. Depois, na atividade 2, a gente tem uma shard e aí vai ter algumas perguntas relacionadas à shard aqui. O que vocês devem pensar? Então, a gente tem o Haiti antes de 2010, depois de 2010. Lembra que eu falei para vocês? O Haiti já era um país pobre antes mesmo do tremor. Toda a escassez de infraestrutura ou a infraestrutura inadequada é fruto da pobreza do país. Então já era um país extremamente miserável antes do tremor e o tremor só fez aumentar o que já estava péssimo, que estava ruim. O Haiti é o país mais pobre da América Latina. Aí vocês acham assim, Haiti, se vocês forem pesquisar, a maioria é formada por negros e tal. Muitos acabam achando que o Haiti, pela pobreza e por ser um país em que a maioria da população é formada por negros, é um país africano. Não, o Haiti é um país da América Central, está relativamente próximo do Brasil. Então isso tem que ficar claro para vocês. A gente acha que é uma realidade que está muito distante da gente, e não é assim também. Está longe, mas está no mesmo continente aí. Então vocês vão ver a charge, vocês vão interpretar e responder essas questões aqui, certo? Então tá aqui a atividade. Essa é a última atividade do bimestre. Com essa atividade eu fecho a média de vocês. Qualquer pergunta eu tô aqui para ajudá-los. Boa sorte aí.